Essas tutelas, então, provisórias, elas são instrumentais, preventivas, sujeitas ao procedimento sumário e à cognição não exariente e de natureza provisória. Elas nunca serão definitivas. É sempre nessas circunstâncias. E, por fim, um último aspecto, que diz respeito a esse antecedente. A decisão proferida não faz coisa julgada material, pois não há cognição exauriente sobre a relação jurídica alguma. Por isso que só produz coisa julgada formal. Aqui eu me refiro ao pedido de tutela provisória, não se confundindo com o pedido principal. Toda vez que for tutela provisória, não haverá formação da coisa julgada, justamente por causa da cognição, que não é exauriente, e, com isso mesmo, ela não fará coisa julgada material. E isso vai ter uma repercussão muito importante quando nós estivermos falando de estabilização das tutelas, que aí a coisa se complica um pouquinho só. Bom, regras gerais de procedimento. Primeiro deles, e aqui eu vou fazer a divisão entre competência, petição inicial, valor da causa, prestação do autor, para efeito de tentar tornar mais didática, se for possível, essa exposição. A competência. Competência para a providência cautelar ou antecipatória é do juízo competente para a ação principal. Veja, se incidental, do juízo onde corre a ação. Se preparatória, ou seja, antecedente, vamos substituir a expressão, do juízo segundo as regras que se aplicariam à ação principal e por dependência do foro onde tramita. Isso não é nenhuma novidade, os senhores estão cansados de conhecer. Se ela for urgente, houver dúvida quanto ao juízo competente, aparentemente competente, faça a distribuição ao juízo aparentemente competente e depois não haverá dependência, porque a petição deverá ser remetida para o juízo competente. Se elas forem propostas após a sentença, a regra geral é que seja do tribunal, salvo se em casos de urgência se tornar imprescindível que a medida seja deferida pelo juiz ou ACOR, porque o processo ainda não chegou no tribunal. E aí nós podemos ter um risco imediato. E se propostas após o julgamento do recurso, e aqui estou me referindo às incidentes, ele, segundo a jurisprudência do STJ e que nós seguimos aqui no TST, serão propostas no Tribunal Superior do Trabalho após o juízo de admissibilidade do recurso respectivo. Pois bem, aqui ficam as questões práticas relativas à competência. Quanto à petição inicial, nas tutelas de urgência e de evidência, o pedido de providência de urgência e evidência ele não é idêntico ao pedido da ação. Isso aqui é um pouco importante. Por quê? Porque eu não tenho mais uma ação autônoma. Se eu não tenho uma ação autônoma, não significa que eu deformalizei completamente o procedimento de pretensão de uma tutela de natureza de urgência ou de evidência. Eu deformalizei quanto à forma, não quanto ao conteúdo. Ou seja, ainda que eu a faça por petição, eu vou ter que estabelecer a causa de pedir e o pedido relativo à tutela provisória, ainda que concomitante eu tenha o pedido principal. Eles são diferentes, porque o pedido provisório é um pedido diferente do pedido definitivo, que é o bem da vida, a entrega do direito no âmbito da cognição exauriente. Mas o pedido provisório ele está vinculado ao fumus boniuris e ao perículo in mora. Então, são dois pedidos diferentes e eu não posso confundi-los. Achar que é que eu posso fazer no mesmo processo, eu já deduzo o principal e falo assim, olha, e aí também quero uma tutela de urgência. Não é assim. É preciso que sejam estabelecidos os requisitos para a respectiva pretensão. E nessas tutelas de urgência cautelar e antecipada, bem como na de evidência, não há, portanto, uma formação de uma nova relação jurídica processual, bastando o requerimento por mera petição, nas hipóteses de tutela antecedentes e incidentes, e na mesma petição, quando requerida concomitantemente com a ação principal. Eu vou revolvendo esses conceitos, que é para ver se a gente se afasta dessa ideia de que nós temos uma ação autônoma cautelar. Não, ela é por uma mera petição. Inclusive, debatimos isso quando ela é incidente na esfera do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, a petição inicial seguirá os mesmos requisitos que são necessários para a exigência de uma
tutela provisória antecipada ou cautelar ou uma tutela de evidência. Com relação ao valor da causa, se eu tenho uma petição, como eu faço com a fixação do valor da causa? Veja, quando ela é incidente, eu não tenho que pagar as custas, porque já há o pedido principal. Agora, quando eu tenho a tutela cautelar e a tutela principal, antigamente eu podia fixar o valor das custas na ação cautelar segundo um livre-arbítrio, um arbitramento para os efeitos fiscais. Hoje, pelo CPC, se ela é antecedente numa petição inicial, esse valor deverá corresponder ao valor do processo principal. Ele não pode ser mais um mero valor fiscal. E se ele assim não o fizer, o que resulta? O juiz, verificando a distonia entre a pretensão cautelar e a pretensão principal, ele fará a correção dos valores e determinará que sejam recolhidos os valores respectivos à diferença. E isso tem fundamento hoje, inclusive, no parágrafo 3º do artigo 292 do CPC de 2015. E ele o faz, inclusive, de ofício. Agora, se a outra parte entender que o valor foi insuficiente, ela também impugnará, e assim o processo seguirá, porque essa impugnação será feita na contestação, quando houver o pedido principal. Pois bem, aqui os aspectos práticos relativos ao valor da causa. Prestação de caução pelo autor ou pelo réu. Obviamente, nós vamos chegar à frente ao problema da reparação. Prestação de caução consiste em garantia prestada em juízo destinada a responder pelo ressarcimento de futuros e eventuais prejuízos, podendo ser fixada pelo juiz ou prestada espontaneamente. Quer dizer, o juiz considera as circunstâncias concretas e os riscos de geração de danos graves e os bens jurídicos que estão protegidos em contejo com a capacidade do autor de prestá-la. Obviamente que aqui, se for um hipossuficiente, como é recorrente no nosso caso, ele deverá requerer os benefícios da justiça gratuita e talvez seja dispensado conforme o juiz aferir caso a caso. Nas tutelas provisórias fungíveis, é admissível caução em face de interesses meramente patrimoniais passíveis de reparação. Por que eu uso o fungível? Porque se a prestação do bem da vida é um valor, é uma prestação fungível, nenhuma dificuldade o juiz terá para receber uma caução que se pague com dinheiro ou com a venda de algum determinado bem para garantir. Agora, quando eu estou diante de tutela sobre bens infungíveis, eles não poderão ser objeto de caução, pois esses bens juridicamente protegidos não são passíveis de substituição, como medidas protetivas dos direitos da personalidade. Imagine um autor requerendo que uma determinada publicação contenha alguma coisa ofensiva a ele. Se trocar isso por uma caução pecuniária, automaticamente nós não teremos nenhuma eficácia com a tutela pretendida em juízo. Imagina-se que tem uma anotação determinada que não era para ser publicada e a editora queira publicar por isso, ou outras coisas relativas à intimidade de um empregado, de um trabalhador. Isso não há como fungibilizar, como se caucionar. Então, a caução dada pelo autor ou pelo réu, ela pode ser real ou fidejussória, fruto de uma proteção de alguma coisa, de algum bem, ou necessariamente de uma fiança ou de alguma garantia. Mas é facultado a ambas as partes a contracautela. E aí a contracautela se estabelece na capacidade de suportar os resultados mediante a sua apresentação espontânea ou por determinação judicial. Então, com relação à concessão, à caução, são esses os aspectos que eu achei também que eram imprescindíveis. Agora, disso nos remete à responsabilidade pelos danos causados pela concessão da tutela. Se o requerente, ainda que ele não tenha má-fé, ainda que ele não haja com culpa, ainda que ele se esteie na boa-fé, se a concessão da tutela for efetivada e trouxer prejuízo à outra parte, seja pela cessação da eficácia da medida, a responsabilidade é objetiva.
Não há responsabilidade subjetiva. O juiz não tem que perquirir se ele agiu com culpa, com dolo, ou se efetivamente ele estava de má-fé quando ele fez a pretensão da tutela. Revertido, se prejuízo causou, ele vai responder objetivamente e responde no mesmo processo. Ele não vai responder em um outro processo autônomo. Sempre que possível, se o juiz puder, ele fará a liquidação no mesmo processo. E a condenação, ela aqui é um efeito anexo à decisão judicial que cessa a eficácia. Ela automaticamente reproduz aquilo que, por exemplo, se nós reconhecemos uma relação jurídica processual, a anotação da carteira é um efeito anexo, ele não precisa ser pretendido. Aqui é idem. Se cassou a eficácia, a responsabilidade é objetiva, e aí vem a pretensão de reparação. Agora, imagine-se a hipótese em que uma das partes se beneficiou daquela concessão da tutela e lucrou com aquilo. Obviamente que aí haverá uma responsabilidade não só do requerente, mas também daquele que se beneficiou. O juiz pode conceder de ofício essa tutela? Teoricamente, pelo Poder Geral de Cautela, sim. Mas quando? Quando ele estiver diante de uma tutela conservativa ou garantidora, jamais uma satisfativa. De ofício, ele jamais concederá uma satisfativa. Só concederá se a parte o requerer e a parte arcará com a responsabilidade que daí advier. Com relação à concessão da tutela provisória, ela pode se dar por meio de decisão interlocutória ou sentença, com ou sem justificação prévia. O que nós verificamos no dia a dia aqui na Justiça do Trabalho? Entra o pedido de concessão de tutela provisória, nós deferimos ou indeferimos sem ouvir a parte contrária. É sempre o tudo ou nada, mas o Código agora privilegia a possibilidade da justificação prévia. Se não houver a urgência urgentíssima, necessariamente faz-se a justificação prévia da própria parte autora, e aí o juiz fará ou não a concessão. Essa liminar tem natureza precária, pode ser modificada sem que haja preclusão para o juiz, quando houver a alteração das circunstâncias de fato ou de direito. Ou seja, a concessão por sentença gera preclusão consumativa para o juiz, por sentença. Mas, em interlocutória, não há a preclusão consumativa para o juiz. Ele pode, a qualquer tempo, diante de alteração das condições de fato ou de direito, alterá-la. No processo do trabalho, e aqui tem uma peculiaridade importante, sobretudo afeta a SDI 2 e uma discussão que tivemos a respeito do tema, é que a lei prevê impugnação pelo agravo de instrumento da decisão proferida em interlocutória. No agravo de instrumento não é cabível no processo do trabalho. Então, como ocorrerá essa impugnação da concessão da tutela? Pelo que vem sendo praticado hoje, que é pela via do mandado de segurança. Com alteração, inclusive o ministro Douglas está aqui, que foi o precursor do voto, que propugnou pela alteração da redação da súmula 414 e 418, porque a súmula só previa o mandado de segurança nos casos de concessão da tutela, ou seja, ficava olvidado a hipótese em que ela não era concedida. E o direito poderia estar sendo absolutamente postergado nessa circunstância e não havia remédio cabível até então. E a STI já consagrou o entendimento que, nas duas hipóteses, o mandado de segurança é cabível. E, inclusive, porque é um direito à tutela, não é uma faculdade do juiz, é um direito à tutela, porque decorre da ordem jurídica. Então, nós vamos continuar com a impugnação pela via do mandado de segurança. E aí vai continuar com um desvio de rota da ação cautelar. Embora ela esteja na fase de conhecimento, veja bem, a seção que vai administrar a concessão ou não da tutela não será a mesma que receberá o recurso dela, vai ser uma terceira. Então, há uma distorção, né, nesse ponto, porque o nosso sistema não aceita o agravo de instrumento. Porque, quando eu agravo, ele vai para o órgão que será prevento. Quando eu vou com mandado de segurança, eu saí de lado, eu saí do curso do processo, para depois, aquela decisão daquela sessão retornar para dentro do processo. E esse é um problema que, tecnicamente, não temos como nos afastar dele, não temos outro mecanismo, não tem como admitir o agravo de instrumento, salvo se tivéssemos uma providência legal nesse sentido. E isso foi
uma coisa que discutimos bastante com relação a esse tema. Então, a outra hipótese, a última, da concessão da tutela e da impugnação, é quando ela é concedida por sentença. Por sentença, aí a coisa fica bem evidenciada, ela é atacável pelo recurso, mas se ela for interlocutória, ela é atacada por mandado de segurança. Bom, paciência, não há o que se fazer nessa altura. Cessação da eficácia da tutela provisória. A tutela antecedente, efetivada à medida, tem início o prazo de 30 dias para o juizamento da ação principal, observada a ciência do autor. O que se quer dizer aqui? Quando eu tenho uma tutela antecedente, garantidora ou conservativa, que é aquela antiga cautelar, a parte terá 30 dias para entrar com a principal, senão ela será extinta. Ela não sobreviverá, como se fazia antigamente. Não muda nada. E essa ciência se dá quando? Basta que o juiz diga, não, mas quando ela for efetivada. Quando ela for, no mundo dos fatos, atuar, e o autor tiver ciência que ela ocorreu, imagine-se uma providência em um outro local, quando ele tiver ciência é que começa o prazo de 30 dias. E é um prazo exíguo, e essa questão da efetivação é fundamental para a contagem do prazo respectivo. Agora, um aspecto relevante, já salientado pelo ministro Augusto. Somente nas hipóteses de medidas constritivas de direitos, ou seja, naquelas que impliquem uma limitação jurídica duradoura ao réu ou ao seu patrimônio, deve ser complementado o pedido principal. A que eu me refiro aqui? É quando ela é garantidora ou conservativa, mas ela é permanente. Então, nesta hipótese, a ação principal entra sem o risco da extinção. Mas quando ela não é constritiva de direito, e isso já ocorria no período do Código 73, ela basta por si só. Imagine, por exemplo, um exemplo que eu vou ficar repetindo aqui, de exibição de um documento. Eu peço a exibição de um documento, esse documento me vem de um terceiro, eu examino o documento que imaginava garantidor da minha ação principal e ele necessariamente não é. Então, eu não vou entrar com a ação principal com base naquele documento, porque ele não vai resolver o meu problema. Isso vai acontecer o quê? Simplesmente extingue o processo, mas ele não leva a uma perda total de identidade, porque o documento foi recebido. Eu tive o documento estava comigo, eu examinei o documento, porém, não utilizei para a ação principal. A cessação da eficácia se dá também por sentença de mérito ou não desfavorável. E, cassada a medida, não poderá ser reproduzida por idêntico fundamento, tão somente por novo fundamento ou nova causa de pedir. Aqui é curiosa aquela questão, porque ocorreu muito aqui no Tribunal Superior do Trabalho, em que havia concessão da tutela na instância ordinária, e aí o recurso reformava a decisão, mas não fazia menção à tutela que estava concedida. Aí houve uma discussão na doutrina se, nessas hipóteses, a tutela permanecia até o final ou se ela estaria cassada pela sentença contrária ou desfavorável. Agora, essa discussão doutrinária se desapareceu, porque, efetivamente, se for desfavorável, a tutela está substituída. Agora, quando ela cessada porque reproduzida por idêntico fundamento, só poderá vir por novo fundamento ou nova causa, e não a mesma ação, ou seja, ainda tem uma natureza de ação. E, por fim, a eficácia desse pedido, dessa medida, ainda que ele seja desfavorável, ele não alcança o pedido principal. O pedido principal é outro. Por isso que foi dito no começo a diferença entre o pedido de natureza provisória e do pedido principal. Poder geral de cautela. Prometo que não falta muito, não. Poder geral de cautela. A discussão que houve agora é se o novo Código manteria ou tinha mantido o poder geral de cautela. Mas esse poder geral de cautela ele está autorizado pela Constituição Federal. E, na interpretação de novo Código, se faz exatamente pela Constituição Federal. E a Constituição assegura a proteção à lesão ou ameaça de direito. O curioso é que o Código dá uma redação mais correta. Ele fala em ameaça ou lesão. E aí o ministro Augusto falou longamente dessa tutela contra o ato ilícito, que ela é fundamental na nova ordem,
E aqui é mais ou menos exatamente esse ponto. Ameaça ou lesão ao direito. Este é o fundamento constitucional das tutelas provisórias. O antigo poder geral de cautela, que era previsto expressamente, ele se encontra hoje no artigo 301, que vai dizer outras medidas necessárias à asseguração do direito. E veja, quais são os únicos dois requisitos, de novo? Periculo in more e fumus boniuris. E eu tenho um poder geral de cautela para decidir qualquer que seja a situação. E por que esse poder geral de cautela foi mantido nessas circunstâncias? Por uma razão óbvia, porque o legislador jamais conseguiria definir todas as hipóteses pelas quais pudesse haver uma proteção judicial. Razão, por isso, deixou o poder de cautela e fez uma menção, no artigo 301, ao arresto, sequestro, etc., que eram medidas cautelares nominadas, que, na verdade, não existem mais. Elas estão nominadas. Mas, teoricamente, elas não são discriminadas no Código. Elas passaram todas a permanecer no artigo 301. Então, daqui a 10 anos, eu imagino um professor de processo civil na aula. Pois é, porque o sequestro, o arresto... Mas onde é que está isso, doutrinariamente? Onde é que está isso no Código? Porque no Código atual nós temos as medidas especiais. Mas o que houve? Isso ressalta o quê? Que fundiu-se tudo, jogou tudo dentro da tutela. Tudo na tutela provisória, de urgência. Tudo, está tudo ali dentro. Aí se diz, mas está mais difícil, o juiz, eu tive sexta-feira, é mais difícil de manusear? Não, é mais fácil, são as duas coisas, periculo in more ou fumus boniuris, e ponto. E vamos analisar a situação no caso concreto conforme a petição definiu a situação. E